Ainda no capítulo 13, eles continuam falando sobre a questão do sexo. E tem um parágrafo muito bonito que eu quero falar sobre ele. Eles dizem que tudo na vida não pode escapar à questão da lei universal do bem e da ordem. Essa é uma lei universal que todo mundo deve seguir, ou que estamos todos sob o julgo desta, o bem e a ordem. Então, quem foge ao bem é defrontado pelo crime, né? Quem foge ao bem é defrontado pelo crime e pelas consequências disso. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. Então, as relações sexuais não fogem disso, porque essa é a lei maior do bem e da ordem. Então, se perante ao sexo a gente não segue a questão da ordem, vamos ter desequilíbrios. Vai levando para a questão da masturbação, da pornografia, dos fetiches, o que é algo que acontece muito, gente. Tem muita gente que está sob esses imperativos, desses desequilíbrios, no qual às vezes a pessoa até quer sair disso, mas não consegue. Além disso, na questão do bem, né? Quando a gente busca esses objetivos, essa união num modo saudável entre um casal, o imperativo do bem reina, mas quando a gente busca ir para em relações que não deviam, né? Quando você busca pessoas casadas, pessoas que têm relacionamentos, isso também vai te trazer os imperativos ali do que ele falou, tipo crime, né? Vai ter essas consequências, as consequências negativas. Sendo assim, um gerador de sofrimento e perturbação para as pessoas que não seguem o bem e a ordem, né? E prosseguindo, é muito bonito que ele vai dizendo que a partir do momento que os homens e as mulheres vão se libertando dos cativeiros da forma física, ou seja, vão evoluindo, se espiritualizando, podendo ser já em uma vida ou no decorrer de vidas e experiências, a partir do momento em que elas vão obtendo esse lugar mais espiritualizado, elas vão escapando gradualmente desse império absoluto das sensações carnais. Então, ela já passa a se unir a esse parceiro, a essa parceira, sem essa necessidade pungente, dessa necessidade quase que agonizante de ter a relação em si, porque ela já não precisa tanto, já que, e aí ele continua, eles aprendem a fazer uma troca de valores da alma, alimentando-se reciprocamente por permutas magnéticas, não menos valiosas que a questão da permuta magnética na hora do sexo, mas a própria relação, a própria troca de valores, de incentivo, amor, apoio, olhar para com o outro, carinho, toque, já é capaz de fazer com que eles se sintam energizados, alimentados, né? E eles falam sem qualquer exigência dos atritos celulares, então sem ser uma imposição, uma coisa, uma regra absoluta. Eles fazem se eles quiserem, mas não necessariamente precisam disso para se sentir sustentados, alimentados. Então, realmente é uma permuta magnética, é uma troca de magnetismo. Isso é muito interessante. O sexo é muito mais do que os atritos celulares, pelo que a gente vem estudando. E olha essa frase que bonita, gente. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior
Então, elas não têm a necessidade daquela troca de alguns minutos para essa permuta, porque elas fazem isso, essa permuta magnética, o tempo todo. Como eu falei, com esse olhar, com essa compreensão, com incentivo, elas impregnam de força e estímulo o seu parceiro, a sua parceira, fazendo com que a pessoa já se sinta edificada, fortalecida, incentivada. Eu acho isso muito bonito. É a gente sair algum dia da necessidade desses 2 minutos para uma integração de alma com alma pela vida inteira, em todos os momentos. E lembrando, o fato de um dia podermos chegar nesse estágio evolutivo não diminui a questão sagrada e divina do ato sexual em si, quando ocorre de uma maneira saudável entre um casal, mas ele está explicando para a gente esse processo de evolução, né? De como que a gente vai desenvolvendo a perspectiva sobre isso no decorrer da nossa evolução. Então, resumindo, ele fala que basicamente o sexo é essa qualidade positiva e divina, mas que em um determinado momento da nossa evolução, quando nós soubermos congregar com as forças divinas adequadamente, ele não vai ser mais necessário, a não ser que seja para essa questão de fecundação em si. Bom, prosseguindo, eu separei uma parte simplesmente porque eu achei muito curioso. Bom, André e Alexandre estão ajudando um amigo de Alexandre que vai reencarnar. E o Alexandre, como vocês sabem, ele é um espírito mais evoluído, ele já tem muito conhecimento, principalmente na questão cerebral, mas também ele é dotado de muito conhecimento. Enfim, e aí ele estava analisando o plano de reencarnação do amigo Segismundo. O André dá uns nomes horrorosos para os personagens, ele colocou nomes falsos, né? E foi tudo nome inventado pelo André. Segismundo é um dos piores nomes que eu já ouvi na minha vida. Mas, e eu achei curioso, porque o Alexandre, ele tava falando, André, você ainda não consegue entender isso, né? É algo mais avançado. Mas ele estava estudando para Segismundo reencarnar. Ele estava examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Novamente, a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim dele se certificar que Segismundo ia nascer com a organização genética ali, hereditária que ele necessitava. Para certificar que ele teria a hereditariedade lá necessária. Gente, isso é fabuloso, fabuloso. Quando as reencarnações estão fora desse quesito compulsório, desse quesito programado, automático, que acontece em muitos casos, quando é uma reencarnação programada, estabelecida, né, estudada, cada detalhe é pensado, cada detalhe, principalmente hereditariedade, porque isso vai constituir as experiências do indivíduo na vida, vai influenciar nas experiências dele. Então, eles realmente pensam em tudo. E como é importante a gente viver essa vida da melhor maneira possível, tentando evoluir o tanto quanto a gente consiga, para também nas próximas vidas a gente conquistar esse poder de decisão sobre nossas vivências e, quem sabe, poder ter próximas vivências mais leves, mais fáceis, enfim, mais tranquila. Bom, ainda no capítulo 13, Reencarnação, Alexandre e André estão ajudando Segismundo no processo para ele reencarnar. Mas Segismundo está bastante ansioso, angustiado, preocupado, porque ele teme falhar, ele teme cometer novos erros, ele teme não conseguir a evolução necessária. E aí eu achei interessante uma parte que Alexandre está aconselhando ele, está incentivando, enfim.
E aí ele fala para o Segismundo que para ajudar o processo, que seria interessante ele mentalizar os primórdios da condição fetal. A gente sabe do poder da mente sobre o perispírito, né? Sobre essa maleabilidade do perispírito. Então, ele mentalizar-se como um feto, ele mentalizar-se naquela formação, ajudaria nessa indução da forma do seu perispírito para ligá-lo ao óvulo, ligá-lo a essa força. Prosseguindo, Alexandre está explicando para André em relação a esse processo de nascimento e a similaridade com o processo de desligamento do corpo. E ele enfatiza o quanto muitas almas, quando desencarnam, não conseguem fazer a mínima ideia do que está acontecendo, de que a vida continua após a morte, ficam completamente confusas, perdidas, né, não compreendem. E ele diz que somente as almas educadas perante a vida, a espiritualidade, né, que educam-se em relação a si mesmas, conseguem desenvolver essa compreensão e aí desencarnam um pouco mais conscientes, um pouco mais entendendo mais sobre o processo que está acontecendo com elas, né? E aí ele fala que o mesmo se passa no nascimento. Muitas vezes a alma ela é conduzida ao seio materno de modo magnetizado, fazendo com que ela fique adormecida, fique em estado de inconsciência para ocorrer o processo de renascimento. Mas outras conseguem fazer esse processo de modo consciente, estando ativas ali no processo, estando conscientes do que está acontecendo, né? Claro que para uma maior maleabilidade do espírito ali, para poder se moldar ao óvulo e aí haver uma evolução ali de consciência com o desenvolvimento do feto, eu sei que, pelo que eu já li, que realmente a mente da pessoa ela vai sendo posta em condições mais restringidas, mais circunscritas, para que ela consiga seguir esse processo de evolução naturalmente sem prejudicá-lo, né? Então, talvez mesmo aqueles mais conscientes podem ter ter um momento ali do processo que estão um pouco mais ao desdobrar, estão mais infantis, estão com um verbo limitado, porque realmente é necessário que isso ocorra para se ligar ao material genético ali adequadamente e poder haver uma evolução conjunta ali. Tudo nesse quesito porque o corpo serve a alma e a alma serve o corpo, né? Então, precisa ter um tipo ali de correspondência, mas eu não saberia detalhar. Bom, e aí, né, ao ligar a alma ao óvulo fecundado, a mente materna também passa a exercer influência nessa formação. Então, não é apenas o espírito que vai reencarnar, que causa influenciação nesse corpo, a mente materna também. Olha só, novamente nós falando aqui sobre o intercâmbio entre os seres, o intercâmbio entre as almas. Escolher renascer através de determinada pessoa é também escolher passar pela formação dela, pela mente e o coração dela, porque isso vai influenciar diretamente também ali, dentro das suas proporções, no que você irá se tornar. Porém, além disso, né, não estamos sozinhos, a possibilidade de cada um, né, temos também
os amigos espirituais que ajudam nesse setor também, magnetizando e ofertando ali as influências necessárias para o desenvolvimento correto ou o desenvolvimento programado e etc. E aí Alexandre diz que são muitas almas que reencarnam nesse formato, né? Nessas condições. Bom, mais para frente, novamente sobre as questões de hereditariedade, pedem ajuda ali para o Alexandre em relação ao concurso dele para a divisão da cromatina no útero materno. Gente, é inacreditável o cuidado, a atenção e os serviços que são realizados no reencarne das almas. A preocupação dos espíritos, ela é minuciosa para as reencarnações programadas, a ponto de realizarem um trabalho, uma influenciação para que a cromatina fosse dividida corretamente ali no útero materno, para que o Sigismundo desenvolvesse ali as condições biológicas necessárias para o seu reencarne. Eu acho inacreditável, assim, é muito interessante. Prosseguindo, André fica um pouco curioso e um pouco também preocupado em relação à interferência do plano espiritual nas coisas, né? E o Alexandre explica, ele fala, olha, André, a questão biológica, né, vai ter cursos naturais que ela vai seguir, ela vai ter o seu desenvolvimento natural, né? Só que o nosso concurso espiritual, né, a nossa ajuda espiritual, ela não está fora das leis, ela não está fora do que Deus permite. Ela é uma soma, ela é uma parte, ela é natural também. Então, para ele não ficar preocupado que isso está dentro das permissões de Deus. Porque em toda vida física há o concurso espiritual, há o intercâmbio espiritual que ele tanto fala, há essa troca. A diferença é que o plano espiritual está fazendo uma condução ali mais diretiva, porque há objetivos específicos a serem alcançados. Então, para isso, não dá simplesmente para deixar a questão biológica seguir o curso natural. Ela vai seguir esse curso natural, mas precisa desse concurso espiritual para se levar ao caminho necessário, a experiência necessária que aquele espírito precisa viver para adquirir o aprendizado, né? Correspondente às experiências dele. Então, para essa modelagem fetal, o concurso espiritual nessa modelagem fetal é permitido, assim como há o concurso espiritual para diversos outros âmbitos da vida e da natureza e do homem. E ele até faz uma correlação com o médico que faz o parto de um bebê. O bebê pode nascer naturalmente, né? Digamos assim, o bebê pode ter o processo natural da mulher ir expelindo o bebê. Mas o médico, hoje em dia, ele se apresenta lá como um facilitador, orientador, um auxílio, e também aquele que vai verificar se está tudo bem, se precisa de uma intervenção específica, se algum perigo está ocorrendo. Então, é benéfico. Em todas as áreas da vida há esse auxílio, gente. Não tem como. Em todas as áreas da vida há esse auxílio, esse apoio, e isso faz parte do aprendizado progressivo, né? O aprendizado do desenvolvimento pessoal, né? Da espiritualidade. Faz parte disso, porque eles falam sempre, tudo no espiritismo envolve fraternidade, senso de responsabilidade, companheirismo, integridade, e tudo isso é uma troca, gente, entre nós e o outro. Então, fica nítido, né, o porquê que é permitido
o que eles fazem dessa modelagem fetal. Bom, ainda no capítulo 13, André e Alexandre voltam a falar sobre o assunto em relação ao sexo, né? E o Alexandre ele fala uma questão muito importante. Ele diz que uma família, né, um casal que se constrói sobre bases retas, terão como testemunhas de sua vida íntima seres elevados, ou seja, o que já li muitas vezes, espíritos benéficos que protegem ali a sua intimidade, protegem o ambiente, não interferem nos seus desejos em relação a isso. Mas famílias ou casais que não se constroem sobre bases retas acabam trazendo como testemunhas de seu lar entidades inferiores que não respeitam a privacidade, a intimidade e interferem no momento, obtendo energia que sai dessa situação, estimulando fetiches, estimulando sensações para que ela também se alimente disso, dentre outras coisas. E ele até assevera, ele fala assim, olha, o casal que também acaba se desvirtuando, como por exemplo, começando a ter relacionamentos extraconjugais ou buscando no mercado aí do sexo pessoas que fazem programas, dentre outras coisas, casais que acabam se desvirtuando aí nesse sentido, eles também não podem esperar que as suas relações íntimas no ambiente doméstico se mantenham coroadas pela santidade que é o momento do sexo, né? Eles falam isso. O sexo entre o casal é um momento divino, é uma permuta magnética com muito potencial criativo, gerador aí, né? De muitas coisas benéficas, mas se eles estão se desvirtuando para fora disso, em veredas né, que vão levando eles para caminhos errados, esse momento entre eles não será santificado, não será protegido, não será visto ali nessa questão da divindade, do divino, da criação sagrada. Não, infelizmente, não. E não tem como ser diferente, gente, porque essas pessoas acabam adentrando uma vereda de viciações, de desequilíbrios, de enfermidades nessa área. E elas acabam sofrendo muito a influência de entidades que querem induzi-las a determinados atos, porque elas realmente se aproveitam das sensações fisiológicas, das vibrações, até das emoções geradas na hora, elas se alimentam disso, elas absorvem esse magnetismo desses momentos. Então, eles falam que as pessoas são levadas a um adoecimento, a uma incoercível volúpia. É algo assim muito, muito sério, muito complicado, as questões das viciações no sexo. Mas, antes de que vocês se assustem, saibam que se um dos parceiros ou parceiras, né? Então, se a parceira ou o parceiro, ou seja qual tipo de casal for, eu só vou falar aqui homem e mulher para ficar mais fácil, mas vocês sabem que hoje em dia existem todos os tipos de casais. Bom, se a parceira mantém um comportamento santificado, tratando o casamento de maneira respeitosa, buscando o divino ali para o respeito entre os dois, sendo uma pessoa que
trabalha ali sua religiosidade, ou simplesmente sendo uma pessoa moralmente boa, que está sempre ali, tratando o casamento com respeito, enfim. Ela acaba estabelecendo uma proteção para a santificação do ato sexual. Então, graças a ela, o ato não fica permeado por essas entidades negativas, não fica permeado por esses espíritos. Se ou o parceiro ou a parceira mantém um comportamento equilibrado, então ela consegue fazer essa proteção. Porém, se os dois estão em comportamentos desequilibrados, eles ficam completamente abertos a essas influências negativas. Compreendem? Porque eu não quero que vocês se assustem, né? Porque nesse momento a gente já pode pensar, mas meu marido me trai, ou minha esposa me trai, então quer dizer que a gente não vai ter mais essa proteção, dessa santificação desse momento? Não. Se você mantiver um comportamento ilibado, se você continuar buscando a Deus, se você continuar tentando ser moralmente bom, correto, etc., as suas forças, as suas ações vão permitir e vão desenvolver e estabelecer essa proteção para o momento sagrado do sexo entre um casal. Um pouco mais para frente no texto, ele explica que, nessa questão, um dos parceiros ali santificado e o outro transgredindo. Ele explica que o santuário doméstico fica protegido, porém, esse parceiro que está transgredindo nessas veredas do sexo, vai ter problemas em diversas outras áreas da sua vida, nas questões da sua virtude, dos acontecimentos, podendo fazê-lo chegar a desfiladeiros fatais dos crimes e das trevas. Então ele realmente fica a própria sorte ali perante o mundo. Vejam só como é importante falar disso, porque o santuário doméstico poderia estar sendo uma proteção, uma sustentação, uma troca magnética entre os dois, no qual se apoiam, se encorajam, se fortalecem e se protegem. Porém, ao transgredir esse santuário doméstico, ele se coloca a própria sorte ainda por cima, toma por companhia essas entidades que vão querer induzi-lo às perversidades, à viciação, ao exagero nessa área, porque elas querem extrair essas forças e elas também são completamente assim inconscientes às responsabilidades, inconsciente ao problema disso tudo. Então elas só querem mais, mais e mais, assim como todos os vícios, né? Um pouco mais para frente eles também falam que é muito importante as pessoas tratarem as suas viciações em vida, né? Aqui a gente está falando do sexo, mas vamos também generalizar. É muito importante tratarem em vida e o quanto antes, né? Porque, do contrário, será muito, muito mesmo angustioso o despertar dessas pessoas no pós-morte. Ou seja, após a morte, a consciência, a vivência que o seu espírito será muito mais angustioso, muito mais difícil, muito mais intenso. Então é muito importante, desde já, a gente estar tentando, minimamente que seja, mas tentando. Posso não conseguir me libertar do vício imediatamente, mas preciso tentar, tanto quanto me for possível, tanto quanto forças eu tiver, mas eu preciso tentar, porque tenho a consciência de que, se não o fizer, sofrerei muito no pós-vida, sofrerei de maneira exorbitante e terei às vezes até muito mais dificuldade, demorarei muito mais tempo para conseguir superar isso. Não se conformem com seus vícios,
Não fiquem nessa zona de segurança, de conforto e de amanhã, amanhã, amanhã. Tentem todos os dias, lutem para que as suas almas possam ter paz. E assim nós possamos continuar o nosso processo de evolução e termos próximas vidas mais tranquilas. Bom, ainda no capítulo 13, Alexandre e André estão ainda ajudando Segismundo no processo de reencarnação. E tem um parágrafo aqui muito interessante. A gente sabe que o espírito é conectado ao óvulo fecundado, acho que horas depois ou pouco tempo assim depois da fecundação, né? E que até o reencarne, o espírito fica próximo ali da família, fica ali já entrando na mesma permuta magnética. E além disso, tem um processo legal que ele falou. Então ele está em ligação fluida, direta com os futuros pais. Por quê? A gente sabe que a mente materna também é muito responsável pela formação do feto e sobre como este irá se apresentar. Ela é capaz de realizar, consciente ou inconscientemente, modificações e trabalhar a favor ou contra, né? Sobre esse feto, né? Sobre esse feto nascer. A mente é capaz de trabalhar a favor ou contra. Não no sentido de que a mãe é capaz de fazer o filho morrer no seu ventre, gente, não. Mas em relação à formação deste, pode trabalhar a favor e ali nasça saudável, forte, dentro do segmento e do programado, quanto também, se a pessoa estiver em muito desequilíbrio, ela pode propiciar o desenvolvimento ali de determinados problemas. Falando disso espiritualmente, gente, cientificamente, comprovadamente, é outro canal. Aqui a gente está estudando, debatendo e vendo o que a gente sabe já pelas escritas espíritas. Bom, através dessa ligação fluídica, gradativamente, o espírito, no caso Segismundo, vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, ou seja, o perispírito. Ele vai perdendo os pontos de contato em relação a como o perispírito se formou, se estabeleceu. Entendam, a troca magnética em estado espiritual é uma, em estado renascido no corpo é outra, né? A gente na Terra, as coisas são mais densas, mais pesadas, a ligação não é tão fácil, dependendo da evolução do espírito. Já como espírito, é mais natural, bastando ali uma boa vontade, a pessoa consegue ter um acesso um pouco mais fácil, claro, né? Dependendo do grau de evolução, para cada coisa e cada situação. E outra coisa, eu vou ler novamente. Ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera por meio de assimilação dos elementos de nosso plano. A gente precisa entender que tem uma questão atômica que também faz muita diferença aí. O que alimenta o espírito? Hoje nós temos a compreensão de que nas colônias há alimentos espirituais como as sopas, as águas magnéticas, até algumas frutas ali, mas o principal alimento é o afeto entre as pessoas, porque isso dá uma permuta magnética, e também o ambiente atmosférico estabelecido, seja estabelecido sob bases ali do amor, do bem, etc., vai criando ali uma atmosfera que é um organismo vivo que vai alimentando uns aos outros e vai havendo essa troca. Então, a assimilação do perispírito nessas circunstâncias é uma. E reencarnado é outra totalmente diferente, porque ela vai precisar passar pelas sensações do corpo, pelo processamento da mente, pelos recursos que vão chegar até ele,
pela sua interpretação dos fatos. Então, é necessário essa influenciação, ligação fluídica dos pais, porque isso vai ajudando ele a se ligar no funcionamento dessa troca mais na matéria, né? Nessas energias mais da matéria. Entendem o que eu quero dizer? Tem o finalzinho no parágrafo. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. Então, a partir também dessa ligação fluídica com os pais, o perispírito vai ganhando uma plasticidade para se moldar às novas influências, para se moldar a nova circunstância, aos novos recursos, a nova característica, né? Porque quando a gente está muito bem estabelecido lá no plano espiritual, não tem a necessidade dessa modificação, dessa plasticidade, o funcionamento é fluido. Porém, aqui pode haver assim, essa necessidade devido a essas trocas com o corpo. Imagino que seja isso, né? Mas eu achei esse parágrafo muito interessante. É um processo necessário. Essa ligação fluídica é essencial para que o espírito retome uma plasticidade que lhe é característica do estágio que se encontra para poder se modificar e se moldar, quanto também para ele soltar elementos de assimilação que ele obtém ao viver no plano espiritual. E falando dessa plasticidade, isso é muito importante, porque vejam bem, quando a gente desencarna, normalmente a gente desencarna sob as mesmas feições do corpo que a gente estava em terra, né? Então, a gente morre com a mesma cara, o espírito fica com a mesma cara. E somente espíritos mais elevados têm condição de escolher a sua forma. Tem a mente preparada para modificar a sua forma. Já outros vão mantê-la de acordo com a sua última vida, até o momento oportuno ou até um próximo reencarne. Então, tem uma plasticidade necessária para poder haver esse reencarne. Quando ele reencarnar, ele não pode renascer com as mesmas características, ele precisa se moldar às novas circunstâncias. Entendem como é um processo necessário, como isso precisa ocorrer? Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito. Em um outro parágrafo, eles continuam nessa explicação. Eles dizem que com o concurso do tempo, o espírito, quando ele desencarna, ele vai tendo novas alimentações e hábitos. E isso faz com que incorpore determinados elementos no círculo da vida espiritual. Então, bem dentro daquilo que eu estava falando mesmo. Tanto a alimentação, quanto essa permuta magnética, quanto também o estado vibracional que você se coloca, faz você incorporar certos elementos que te ajudam a estabilizar, te ajudam também no funcionamento ali, você produz mais energia e etc. Mas para poder reencarnar, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam a resistência dessa natureza. Olha só, vou ler de novo. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe a resistência dessa natureza. O que ele está falando aqui? Acredito que ele está falando, né, no que se refere a ligações fluídicas primordiais, tanto ao fato, né, de estar relacionado às energias mais materiais da Terra, como também da força criadora do pai e da mãe, e quanto que isso influencia ali na plasticidade, no desenvolvimento do feto. É uma força ali um pouco mais rudimentar, um pouco mais do barro mesmo, né, que Deus criou ali o homem através do barro. É bem mais rudimentar, mais plástica mesmo, e também essa questão das emoções que lhes são consequentes, ou seja,
a dor, o sofrimento, a alegria, o amor vão moldando, vão modificando, vão influenciando o indivíduo a ponto de lhe desgastar as resistências dessa natureza. Então, quando a gente está em espírito, a nossa alimentação, a nossa permuta magnética com os outros espíritos, a nossa vibração vai criando uma proteção, vai criando uma estabilidade, vai criando uma fortaleza. E aí, quando a gente reencarna, é necessário se dispor, entrar em um estado vulnerável. Olha que bonito, né? É entrar em um estado de vulnerabilidade, um estado em que as suas defesas precisarão ser, falando de um modo poético aqui, né, gente? Desenvolvidas, precisarão ser estabelecidas pelos pais e pelos espíritos que estarão ali ajudando. E também, quando este crescer, por ele mesmo durante a sua vida. Então, é sair de um estado de uma proteção para uma vulnerabilidade maleável, porque sofre as influenciações do ambiente, dos pais e de si mesmo perante o ambiente, que vai mudando e modificando. Muito interessante esse capítulo, muito interessante.